Papai querido, Papai eterno, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade, Pai, de podermos juntos aqui como a igreja do Senhor, orar, ó Pai, buscar a Tua face. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. O que seria de nós, Pai, se não fosse as Tuas inconsoláveis misericórdias, ó Pai? Ó Deus bendito, Deus santo, que nesta noite, Senhor, Papai querido, o Senhor possa falar conosco de uma forma maravilhosa e poderosa. Que o Senhor possa, Senhor amado, de uma forma tremenda, edificar as nossas vidas, Pai. E que ao sairmos destas portas, nós possamos sim sair daqui, ó Pai, com esta palavra cravada no nosso coração, para que nós possamos manifestar a glória do Senhor, para que nós possamos sim declarar que existe um Deus todo-poderoso que tem olhado para o seu povo, um Deus que escolheu o seu povo para avançar na face da terra. Papai, se nesta noite alguém veio aqui, Senhor, e está sentindo-se oprimido, muitas vezes sentindo entristecido, Pai, ou até mesmo enfermo no seu corpo, seja lá qual for a enfermidade, no corpo, na alma, no espírito, seja lá o que for que incomoda o teu filho nesta noite. A minha oração, Senhor, é para que a tua mão de poder venha sobre ele. Que o teu Espírito Santo venha sobre a vida do teu filho, da tua filha, e traga cura, Senhor. Traga, Senhor amado, consolo, conforto sobre a vida deste teu servo. Papai querido, Papai santo, em nome de Jesus, ministra os nossos corações através desta palavra. Fala conosco, Pai. Nos dá o direcionamento, nos dá, Senhor, a tua graça e a unção de Ti sobre nós, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. E agora aplauda bem forte Jesus, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você pegue tua Bíblia, abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler a palavra de Deus. Quem achou aí, diga aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou ler pelo telão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Acharam aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 8, um verso bem conhecido. Antes de nós lermos, eu quero dizer para vocês que na Quadrangular, todo terceiro domingo é o terceiro domingo de missões. Então nós vamos falar hoje sobre o poder do Espírito Santo nas missões, na evangelização do mundo. Fique atento que Deus vai falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim, a palavra de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que promessa maravilhosa do Senhor. Que promessa bendita do Senhor para os seus discípulos e para as nossas vidas. Diz ele aqui que nós receberíamos poder. Quando? Quando nós recebêssemos o Espírito Santo. E era isso exatamente que estava acontecendo naquele lugar. Naquele momento onde Jesus estava subindo ao céu, estava ali terminando, a sua caminhada terrena, ele declara isso.
E ele diz que eles estavam reunidos ali e lhe perguntavam eles: Senhor, quando será este tempo? Quando será a restauração de Israel? Eles estavam preocupados com uma outra coisa. Mas o Senhor estava preocupado com a vida de cada um deles. Por isso que ele diz, olha, ele respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E ele diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Queridos, neste tempo, é o tempo que se cumpre a profecia de Joel. Joel dizia na sua profecia que, num tempo determinado, o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. E quando Jesus sobe ao céu, deixa esta promessa, está ali o cumprimento da profecia de Joel, aonde o Espírito Santo foi derramado naqueles discípulos. E aqueles discípulos diz que foram cheios, mas tão cheios do poder de Deus, que em algum momento aqui diz que até o lugar onde eles estavam orando, cheio do Espírito Santo, diz que o lugar tremeu, de tão poderoso que era a presença do Espírito Santo na vida daqueles homens. Então hoje, eu quero falar sobre esta promessa poderosa que o Senhor nos deu, que o Senhor confiou a nós, momentos antes dele subir ao céu, momentos antes dele estar à destra de Deus Pai para toda a eternidade. Então ela não é apenas uma palavra de despedida que o Senhor Jesus poderia ter dito. Eu vou deixar uma palavra aí, né? Para vocês, um consolo. Olha, eu vou, mas vocês vão receber poder. Não, é uma promessa de Deus. E recebereis o poder do Espírito Santo quando ele vier sobre vocês. E quando ele vier sobre vocês, e vocês serem cheios do Espírito Santo, vocês serão testemunhas. Por onde vocês forem, serão testemunhas de quem? Do próprio Senhor Jesus, do poder de Jesus, do poder da cruz, do poder da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, esta promessa, como eu disse, não é uma bela palavra de despedida, mas é o que? Um fundamento. É um fundamento de um movimento missionário que se começa naquele lugar. Um movimento missionário. E depois, mais para frente, vamos dizer que eles estavam reunidos, né? Ali no cenáculo, orando, buscando, um pouco mais de 120 pessoas, e eles estavam clamando, e veio como um vento impetuoso, e encheu o lugar, e eles todos foram cheios do poder de Deus. E a partir daquele momento, a partir daquele derramar, a partir daquela profecia cumprida de Joel, eles começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E eles foram anunciar em todos os lugares. E se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o Espírito Santo levava pessoas, levava os seus discípulos para outros lugares para falar do amor de Jesus. Começou-se uma perseguição naquele lugar e eles foram espalhados para outros lugares, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, queridos, vejam só, o Espírito Santo, ele é fundamental para a missão evangelizadora da Igreja de Jesus Cristo. Você sabia, meu querido irmão, você sabia disso, mas você tem uma missão nesta terra. Você tem algo que o Senhor colocou na tua vida. Você é um agente de transformação do Evangelho neste lugar. Pastor, mas como isso? Eu não sei ainda, não sei nem falar de Jesus. Mas saiba de uma coisa, se você for cheio do Espírito Santo, se você buscar o Espírito Santo de Deus colocará as palavras na sua boca. E você será uma pessoa que irá mudar
a história de muitas pessoas. Você pode dar um glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus. Aqui, ali está as pilhas ali com a pastora, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vejam só. Por que o Espírito Santo é fundamental para as missões? Por que o Espírito Santo é fundamental para a igreja do Senhor? Por que o Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas? Nós vivemos num mundo, irmãos, onde as pessoas buscam muito os seus momentos imediatos de transformação, não é? Nós queremos as coisas para ontem, não é assim? Às vezes, mas está demorando a bênção vir, está demorando, né? E nós queremos a bênção para ontem. Pode me dar isso, deixa eu trocar aqui. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós para que nós façamos a obra do Senhor, para que nós sejamos cheios do poder de Deus, para que nós possamos evangelizar, falar do amor e para que nós possamos ter poder que vem do alto. O poder do Espírito Santo não pode ficar longe das nossas vidas e nós não podemos ficar longe do poder do Espírito Santo. Nós temos que sim buscar ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é como fonte de poder sobre as nossas vidas. Ele é a pura fonte de poder. Amém? Glória a Deus por isso. O Espírito Santo é a fonte de poder. Olha só. Quando nós entendemos isso, nós entendemos outra coisa. Que não é por força e nem por violência. Diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus lá em Zacarias diz assim, ó, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito Santo de Deus, não é pela força do braço do homem. Meus irmãos, nós podemos fazer a obra de Deus, nós podemos vencer batalhas, nós podemos avançar cada dia mais, não pela nossa força. Porque a nossa força é desse tamanhozinho assim, né? Quase nada. Mas se nós temos o poder do Espírito Santo na nossa vida, se nós temos a força do Espírito Santo, meus irmãos, aí a coisa muda de história, né? A coisa muda de história. Então não é por força física. Aqueles homens, quando Zacarias está dizendo isso, e ali aquele profeta está manifestando esta palavra, ele está querendo dizer ao povo de Israel, olha, povo de Israel, não é pela força do braço que vocês vão vencer as guerras. Não é pela força do seu exército. Não é pela força que vocês têm, o poder bélico que vocês têm. Ainda que isso seja importante. Mas o poder é pelo poder do Espírito de Deus. E para nós é a mesma coisa, irmãos. Talvez você está enfrentando lutas, batalhas. Você está passando por momentos difíceis. E você está lutando com as tuas próprias forças. Mas essas tuas próprias forças não vão ajudar você. Como assim, pastor? Eu tenho que lutar. Tem que lutar. Mas a força que mudará a tua história é o poder do Espírito Santo na tua vida. É o poder de Deus sobre a tua vida. Meu bem, dá uma olhada na câmera para mim, Esther, por favor. Queridos, outra coisa. O Espírito Santo é força de poder. É fonte de poder. E ele é que nos capacita sobrenaturalmente para operar Deus através de nós. É ele que nos capacita para que Deus venha operar através da minha e da tua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos, né, para as pessoas que nós queremos falar de Jesus, que não entendem, e muitas vezes nós queremos abrir a cabeça da pessoa e colocá-la dentro, não é assim? Falar, mas olha, é assim, o negócio está escrito assim, né? É assim que funciona o Evangelho, é assim que Jesus quer que você viva, é assim que é o poder de Deus. Mas a pessoa muitas vezes não consegue entender. Eu me lembro da minha mãe, né? Minha mamãe, que já faleceu, está na glória, e por várias vezes eu queria um novo convertido, né? Aquela sede toda de
vamos falar de Jesus, vamos enfiar na cabeça dela, para que ela não morra, não vá para, não morra sem Jesus. Mas não entrava nada. Mas aí o Espírito Santo a convenceu. O Espírito Santo mudou o seu entendimento e ela entregou a sua vida a Jesus. Então não é por força, não é pela violência. Tem gente que, se pudesse, pegava pelo pescoço e o camarada e se aceita Jesus ou não. Mas é pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. E este poder está disponível para mim, para você neste mundo. Enquanto nós estamos aqui com Cristo, nós temos ainda a chance de clamar e buscar a Jesus e pedir: Senhor, enche-nos do teu poder, enche-nos do teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Não é pelo braço, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Pastora, consegue uma... Está aqui, obrigado. Glória a Deus. Outra coisa aqui, existe, irmãos, a necessidade de poder divino sobre as nossas vidas. Por quê? Por que é necessário nós termos o Espírito Santo? Tanto para fazer as missões, mas olha, aqueles homens ali que estavam em Atos dos Apóstolos, depois que eles foram cheios, depois que eles receberam o poder de Deus, eles saíram para fazer a obra. Eles saíram para evangelizar. E nessa saída eles enfrentaram muitas coisas. Teve alguns que enfrentaram o Coliseu de Roma, teve alguns que foram esfolados vivos nas ruas de Roma, teve outros que foram colocados nas fogueiras vivo, queimado vivo. E como que eles suportaram e não negaram a Jesus? Porque eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Eles estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam cheios da graça e da bondade do Senhor. Por isso que eles permaneceram firmes. Por isso que é necessário buscar a presença do Espírito Santo. Porque para nós enfrentarmos as lutas, as batalhas, as guerras que tem, que alguém diz assim, cristão, não, está tudo bem. Gente, ser cristão é uma bênção de Deus, é a coisa mais linda e maravilhosa de toda a terra. Mas que enfrenta problemas, que enfrenta situações, que enfrentam coisas terríveis muitas vezes, isso é verdade. E como que nós vencemos isso? É através do poder do Espírito Santo. Se nós não buscarmos, se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, nós vamos sucumbir. Porque que, infelizmente, muitas pessoas começam na sua caminhada, começam ali muito bem, e chega um momento da sua vida, elas desanimam, elas voltam atrás, elas não conseguem avançar, elas param no meio da caminhada, porque elas precisam estar ligadinhas com o poder do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, o Paráclito Divino que nos fortalece, é Ele que está dia após dia conosco para nos dar força. Era assim com aqueles homens. Para eles saírem pregar, para eles saírem evangelizar, para eles enfrentarem os problemas daquele tempo, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, não é diferente para nós? Talvez nós não enfrentamos a oposição e tantas batalhas que aqueles homens enfrentaram. Quando nós entramos para a história da igreja, quando nós ouvimos a história da igreja, lemos, nós vemos cada coisa, cada atrocidade, cada situação que os nossos irmãos passaram, que se nós olharmos para nós hoje, chega a dar até vergonha. Fala assim, meu Deus do céu, essa lutinha aqui que eu estou enfrentando e eu já estou chorando. Essa lutinha que eu estou enfrentando, eu já estou tremendo, e já estou querendo desistir de tudo, já estou querendo largar tudo. Em consideração daqueles homens, o que nós enfrentamos não é nada. Mas eu também não vim aqui para minimizar a tua luta. Eu não vim aqui para dizer, não, essa luta não tem valor nenhum, não, de maneira alguma. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que nós enfrentamos sim essas lutas, essas batalhas, mas o poder de Deus, o Espírito que estava sobre a vida daqueles homens, está sobre as nossas vidas para vencer essas guerras. Está sobre as nossas vidas para superar as nossas limitações. Eu não sei
se você muitas vezes se considera limitado. Eu tenho coisas que eu olho para mim e falo, meu Deus do céu, é só Jesus mesmo, porque eu não tenho nada, eu não consigo, não posso. É só Jesus, é só o Espírito Santo que pode me ajudar em determinadas situações. Então, muitas vezes nós olhamos para nós, vemos a nossa limitação. Muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos assim, quem sou eu para falar de Jesus para alguém? Quem sou eu para ganhar uma alma para Jesus? Quem sou eu para orar por um enfermo e ele ser curado? Quem sou eu? Eu não sou nada. Meus irmãos, se você tiver o Espírito Santo na tua vida, o poder de Deus, você vai ter ousadia, você vai para frente, você não importa a situação, mas você vai, e o Espírito Santo de Deus vai te enchendo, e você vai orar por aquela pessoa, você vai evangelizar aquela pessoa, você vai falar do amor de Jesus. E quem sabe ela se converte? E se ela se converter, glória a Jesus, glória a Deus. E se ela não se converter, pastor, e eu ficar falando, é o Espírito Santo que convence ela. Não sou eu, não é você, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Glória a Deus! Segundo ponto aqui, queridos, que eu quero falar, o Espírito Santo como guia nas missões. Ele é a direção divina na obra missionária. Ele que é a direção divina na obra missionária. Amém? Olha só, o Espírito Santo, ele nos guia. Ele determina o que nós temos que fazer sim. Nós precisamos ter um plano, nós precisamos ter um projeto, mas é ele que dá a palavra final. Você quer ver isso aqui comigo? Ó? Abra lá em Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, versículo 10. Abra comigo lá. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui. Atos dos Apóstolos 16, do versículo 6 ao 10. Diz assim, ó. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo tinha um plano, Paulo tinha uma diretriz, mas de repente ele recebe algo diferente. De repente ele recebe uma direção diferente. Não, Paulo, não é para lá que você quer ir, mas eu quero ir. Eu preciso evangelizar lá. Não, mas não é para lá. É para Macedônia que você precisa ir. É lá que eles estão precisando de você. Por isso que eu digo, irmãos, nós precisamos entender. Nós temos que ter o nosso plano, sim. O homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Amém? Mas nós precisamos ter planos. Nós precisamos colocar na nossa cabeça que nós fomos chamados aqui nesta terra para ser agentes transformador de vidas, escolhidos pelo Senhor. Quantos de nós que muitas vezes deixamos de fazer as coisas de Deus por medo, por receio, ou muitas vezes porque nós achamos que nós não podemos. Ou porque nós temos outros planos. Não, primeiro eu vou casar. Não, primeiro eu vou ganhar bem. Primeiro eu vou me aposentar. Primeiro eu vou fazer isso, aquilo, para depois eu começar a fazer alguma coisa. Ei, o Senhor não quer restos de ninguém. O Senhor quer a nossa vida integralmente. Nossa vida inteira. Ele quer a totalidade da nossa vida. E aí o que eu pergunto é, os planos de Deus têm que ser maiores que os meus. Porque os meus planos
são limitados, mas os planos de Deus é muito maior. E se Ele te chamou para o Evangelho, se Ele te escolheu, se Ele te separou através da cruz, é porque Ele quer te usar. Ele quer fazer de você um vaso escolhido nesta geração. Queridos, o mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus, não é? Jesus está às portas. Quantos pregadores nós ouvimos falando sobre isso? Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A palavra de Deus fala, em breve Ele vem, em breve Ele vem. E nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mas se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós não vamos ser despertados para isso. Nós precisamos ser despertados para isso. Então, assim como aquele apóstolo Paulo estava ali, indo para o seu próprio projeto, mas Deus falou, eu tenho algo maior, passa em outro lugar, faz a obra de Deus lá, porque eu tenho vidas para alcançar lá. Sabe, irmão, talvez Deus está te chamando lá dentro da tua família. Deus está te chamando várias vezes, já tocou no teu coração, para que você faça a diferença dentro da sua casa. Para que você seja uma testemunha de Jesus lá. Para que você seja um testemunho de Jesus lá no teu trabalho. Agora, muitas vezes, sabe o que acontece? Nós queremos sim ser testemunhos de Jesus, mas muitas vezes nós queremos só falar. Falar. Né? E o Evangelho se prega também sem palavras. O Evangelho também se prega através de atitudes. O Evangelho também se prega através de uma vida transformada e cheia do Espírito Santo. Queridos, eu lembro de uma história, eu contei acho que numa quinta-feira, não lembro, se eu contei no domingo passado, sabe? Não, domingo passado foi a sobrinha, né, que pregou. Mas olha, eu era uma pessoa que, não é novidade para muitos aqui, eu era uma pessoa virada do lado do avesso, do apá mesmo, né? Acho que até o irmão Orlando estava aqui e lembra dessa história que eu contei, né? Que eu vivia nas drogas, eu estava quase me tornando um alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, eu estava no mesmo caminho do alcoolismo, e droga, e tantas outras coisas terríveis. E eu não falo isso para me envaidecer, e muito menos para dizer assim, nossa, você era o bichão mesmo, hein? Você era o bichão, não é isso, não. Eu falo isso e muitas vezes, irmãos, eu tenho vergonha do que eu fazia. Quando eu lembro das coisas, eu tenho vergonha. E eu me lembro que, quando eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus me alcançou, me transformou, mudou a minha história. Aquelas pessoas que conviviam comigo, elas viam quem eu era. Elas me viam nas madrugadas, chegando cedo em casa, bêbado que dava dó. Né? Elas viam eu no meio das drogas. E de repente Jesus me encontra, Jesus muda a minha história. E aí tinha um amigo meu, já falecido, pai do meu cunhado, que quando ele olhava para mim, ele dizia assim, ele me chamava de Marquinho, né? E ele dizia assim, não é o mesmo Marquinho, o que aconteceu? Não é o mesmo, mas não é a mesma pessoa. Você, há pouco tempo atrás, se aprontava e tudo, e agora é uma outra pessoa. Eu falei, eu sou uma nova pessoa, porque Jesus mudou a minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida e agora é outra coisa. Então, muitas vezes, não é só falar, mas a mudança na nossa vida, a presença do Espírito Santo que muda a nossa história, dá testemunho do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então isso é maravilhoso, saber que o Espírito Santo nos usa não somente com palavras, mas também com as nossas atitudes, com a nossa nova forma de viver, uma nova forma de beber, uma nova criatura. Gálatas vai falar disso, que aquele que agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é algo novo, que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia falcatruas não faça mais, aquele que enganava não engane mais. É uma nova história, é uma nova vida, é uma nova, na presença de Deus, uma nova pessoa cheia do poder de Deus. Aleluia! Quem está comigo, diga um glória a Deus aí, irmãos. Então, a necessidade, irmãos, de nós enfrentarmos as oposições e as limitações da nossa vida
é porque nós estamos cheios do poder de Deus, amém? Glória a Deus, o Espírito Santo nos guia, então, ele é a nossa direção. Nós vimos aqui que o Espírito Santo, além de falar com o apóstolo Paulo, que não era para ele ir para um lugar, ele, buscando o Espírito Santo de Deus, ele teve discernimento. Sabe, irmãos, discernimento de uma coisa ruim e de uma coisa boa. É claro que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos ler, e nós precisamos colocar em prática. Mas tem coisas que são tão sutis, que nos engana ou tenta nos enganar. E aí sabe o que acontece? É o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que nos dá discernimento daquilo que nós estamos fazendo de errado. É Ele que dá o discernimento, por isso que é necessário buscar o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Como que eu ouço a voz do Espírito Santo, pastor? Orando, buscando a Deus, falando com Ele, dizendo: Senhor, fala comigo, Espírito Santo, o que tu queres que eu faça hoje? Eu gosto, esses dias atrás estavam aquela chuvarada toda, né? Um tempo fechado, tudo tenebroso. E aí agora, esses dias, abriu o sol. Eu abri a janela e quando eu olhei aquele sol, falei: ô Espírito Santo, bom dia. Ai, que maravilha, glória a Deus por este sol que brilha hoje. Como é bom, né? E buscar o Espírito Santo de Deus. Amém? Só que tem uma coisa, irmãos, não adianta só buscar o Espírito Santo. Nós precisamos também ser obedientes à sua voz. Nós precisamos obedecer aquilo que Ele fala. E Ele fala conosco. Quando nós estamos indo num caminho errado, quando nós estamos indo numa direção contrária, o Espírito Santo de Deus alerta: Ele não vai por aí não. Ei, aí não é teu caminho. Ei, aí não é teu lugar. Sai daí. Para com isso. Agora, nós precisamos ouvir, deixar entrar no coração e obedecer. Se nós só ouvirmos e não obedecermos, há uma grande probabilidade de nós estarmos indo contra a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo nos ajuda no manifestar do poder de Jesus na vida, nas nossas vidas e na vida das pessoas também. Amém? Outra coisa que eu quero falar aqui é que o Espírito Santo, ele nos capacita para dar o testemunho. Muitas pessoas acham que não tem condições de falar, tem vergonha, tem medo. Mas ei, se o Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo te usar, e você está na presença dele, ele vai te capacitar. Ele vai capacitar você. Como que ele nos capacita, pastor? Eu saio para a rua, eu ouço a voz do Espírito Santo e falo. Tem essa parte também. Mas sabe como que ele vai capacitar? Quando eu debruço aqui, na palavra de Deus e começo a ler. Começo a ler a palavra de Deus, começo a buscar a palavra de Deus, começo a entender a palavra de Deus. E quando eu precisar falar dela lá na rua, o Espírito Santo vai me lembrar, vai te lembrar, e você vai ter uma palavra para a tua família, para a tua casa, para aqueles que estão do teu lado. Você não se alegra com isso, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Então dá glória aí, irmão. Aleluia! O Espírito Santo trouxe para aqueles homens que estavam lá no Pentecostes ousadia. Antes do Pentecostes, antes de receber o Espírito Santo de Deus ali, eles estavam meio acuados, né? Jesus estava indo embora, alguns deles, quando viram que Jesus foi crucificado, eles voltaram a fazer as outras coisas, voltaram a trabalhar, dizendo: Pedrão, né? Pedrão era um cara, né, que eu vou voltar a trabalhar, foi lá para o mar, foi pescar de novo. Provável, não está escrito isso, mas eu penso que é o seguinte: provavelmente ele pensou: não vai dar em nada isso daí, não. Tá louco, só gastei 3 anos e meio da minha vida, vou voltar para o mar, vou voltar a pescar. Mas depois conta-se a história que Jesus encontra ele, chama ele, mete o dedão na ferida dele, né? Porque ele fez pergunta se ele amava Jesus, e ele fala: eu amo Jesus, eu amo. E daí Jesus diz o que para ele? Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E aí agora está eles lá no Pentecostes, e Jesus está subindo, e Jesus está indo embora, e eles estão ali,
E, amados, muito provável que aqueles homens ainda estavam pensando, puxa vida, o que será que vai acontecer? Será que vem mesmo o Espírito Santo? Sabe, irmão, não está escrito isso aqui, eu estou conjecturando aqui, estou pensando. Né? Diz que pensar, imaginar não é pecado, não é? Não é heresia. Mas eu estou imaginando aqui, eles, puxa vida, será que vem mesmo? Mas e se nós sairmos e os romanos nos pegarem, eles vão nos prender? E se nós sairmos e nós vamos morrer, se nós vamos falar de Jesus, esse Jesus aí que eles não aceitam, não querem. Mas quando eles são cheios do poder de Deus, quando eles são cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo traz capacitação para eles e usa eles com ousadia. Aí aquele mesmo Pedro, que estava lá pensando em voltar a pescar, que já estava querendo abandonar, diz que ele se levanta e começa o quê? A pregar o Evangelho. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a anunciar Jesus, e sabe o que acontece? 3.000 almas se convertem naquele dia. 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Olha só, meus irmãos, um povo que estava ali, acuado dentro de um cenáculo, orando, clamando a Deus, agora sai para fora, cheio do poder, cheio da ousadia, e quando ele declara a palavra de Deus, almas se convertem e se dobram aos pés de Jesus. Esse é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o poder de Deus. Irmãos, a igreja precisa entender isso, irmãos. Que olha, uma coisa é 2 ou 3 tentar fazer alguma coisa. Veja que naquela época tinha 120 ali orando, né? Um pouco mais de 120 orando. Mas quando eles saíram evangelizar. Saíram falar do amor de Deus. E a igreja precisa hoje, mais do que nunca, pedir ousadia para o Espírito Santo, para nós sairmos falar de Jesus, para nós anunciarmos Jesus, para nós dizermos, ei, Jesus está aqui, Jesus ainda continua a curar, Jesus ainda continua a batizar, Jesus voltará, Jesus em breve vem, se arrependa, aceite Ele como Senhor e Salvador. A igreja precisa fazer isso. Muitas pessoas pensam, não, isso aí é só coisa do pastor, da pastora, dos obreiros, dos músicos que tem que fazer, do diácono. Não! Todos nós somos chamados para falar do amor de Jesus. Todos nós, por mais que você se sinta incapaz, mas a capacidade não vem de você, a capacidade vem do poder de Deus, a capacidade vem do Espírito Santo quando nós buscamos, quando nós clamamos. Quando nós pedimos, Senhor, nós queremos sim fazer o movimento do Senhor nesta terra. Quando nos dispomos do coração, o Espírito Santo nos usa, o Espírito Santo dá a sua palavra, aleluia. Queridos, e uma coisa, aqueles homens que estavam ali, eles receberam dons especiais. A palavra de Deus diz que existem dons espirituais, dons ministeriais. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, a diversidade no corpo de Cristo Jesus é através do quê? Através dos dons do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Dom de cura, o dom de falar em línguas, o dom de interpretação de espíritos. Discernimento de espírito, interpretação de línguas. Estou trocando já as bolas aqui. Tudo isso é poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, como a igreja precisa voltar a entender isso, que a igreja foi distribuída sobre ela dons. Parece que nos últimos dias, parece que as pessoas estão meio esquecidas que existem dons. Existem dons que o Espírito Santo deu a cada um de nós. O meu dom não é o teu não é o do outro. Cada um tem o seu particular. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos buscar os dons, os melhores dons. Quais são os melhores dons, pastor? É aquele que edifica o corpo de Cristo, é aquele que salva almas, é aquele que ajuda o necessitado. Mas muitas vezes a igreja acaba esquecendo disso. Que existem dons e dons de evangelizar, dons de falar, mas todos nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. Você foi chamado, irmão.
Você não está simplesmente chegou aqui, ou se converteu há tanto tempo, ou está se convertendo hoje, para você passar um tempinho aqui na terra convertido. Não, Deus te chamou do meio da multidão. Poderia ser outro, poderia ser um outro que estaria aqui e você talvez não estivesse. Mas Deus te chamou do meio da multidão, te separou, te comissionou, colocou sobre a tua vida um dom, colocou sobre a tua vida o Espírito Santo para você avançar. Não fique acuado, não fique com medo. Avance, busque o Espírito Santo de Deus, busque o poder de Deus, fale do amor de Jesus, porque, irmãos, essa vida assim, vai, rapidinho, não é? Ontem eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 25. Em cada perna. Não é? A vida passa correndo. E o que nós vamos levar para a eternidade? O que nós vamos apresentar ao Senhor na eternidade quando chegarmos lá? O que levaremos nas nossas mãos? O que ele vai perguntar para mim, Marcos, o que você fez com a igreja, a quinta igreja do Evangelho Quadrangular, que eu coloquei nas tuas mãos? O que você fez com aquele povo que estava lá? Você ganhou almas? Você batizou? Você instruiu eles? O que você fez? No final das contas, nós vamos sim receber o nosso galardão. Cada um de nós teremos o galardão. No dia do tribunal de Cristo, no dia do prestar de contas, como diz o amigo, no frigir dos ovos, nós vamos prestar conta. E o que nós levaremos nas nossas mãos? Não, eu enterrei o meu talento lá, porque eu sei que o Senhor é um Senhor, né, bem rígido, e se eu não multiplicasse, talvez o Senhor me tiraria. Não sei qual desculpa que nós daremos, não é? Mas Deus deu um talento para cada um de nós. Nós vamos multiplicar, nós vamos enterrar. O que nós faremos com o dom que Deus nos deu? O que nós apresentaremos ao Senhor? O que a igreja, a quinta igreja aqui apresentará? Eu espero, irmão, que nós cheguemos todos juntos lá. Amém? Aquele dia cheguemos todos juntos lá e juntos o Senhor olhe para nós e diga: benditos do meu Pai, entrem para o gozo eterno, recebam o galardão, porque vocês multiplicaram aquilo que eu coloquei nas vossas mãos. É isso que o Senhor tem para nós. É por isso que o Senhor te escolheu. É por isso que o Senhor te separou. O Senhor não te escolheu à toa. Ele vê você, ele sabe que dentro desta alma, dentro deste coração, dentro desta vida, existe um potencial para multiplicar o Evangelho de Jesus. Só que você precisa buscar o Espírito Santo, escolher os melhores dons, clamar ao Senhor. Sem isso, irmãos, nós vamos ficar acuados. Nós vamos ficar passando esta vida aqui de qualquer jeito, esperando o outro. A Líbia que faça lá. O irmão Carlos que evangelize a sua vizinhança. Não. É o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus. É eu e você que precisamos ir. Se você está esperando o anjo descer do céu para proclamar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não vem. Não vem anjo. Não vai vir anjo. A Bíblia não diz que vem anjo. A Bíblia diz que o Senhor conta com os seus escolhidos. E você é um escolhido. O Espírito Santo de Deus quer te fazer um agente de transformação na tua casa, na tua família, e onde você passar. Por onde você for, o Espírito Santo de Deus está olhando para você. O Espírito Santo de Deus está guardando a tua vida. O Espírito Santo de Deus está te dando capacidade. O Espírito Santo de Deus está te dando ousadia. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar. Você precisa sair daqui hoje acreditando nisso, irmão. Acreditando, não porque o pastor está convencendo, o pastor quer me convencer. Não, eu quero te dizer que o Espírito Santo é que vai te convencer. Pastor, mas e se eu falar para as pessoas e elas não aceitarem a Cristo? Não tem problema. Dê testemunho de Jesus, fale de Jesus e deixe o Espírito Santo convencer o coração do homem.
Sabe, irmãos, esses dias ontem eu tive sexta-feira eu estava ali, eu estou encerrando, tá? Eu estava ali numa reunião da região, 955, com o pastor Giovanni, e tinha um pastor dando um testemunho ali, muito lindo. Pastor antigo na igreja. E ele dizia que eles vieram de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina para cá, e ele muito novinho, muito piazote, como diz o gaúcho, né? E ele veio para cá, veio com o pai, com a mãe e tal, e eles eram muito católicos, né? O pai era muito católico e tal. Só que esse pastor, que era novinho, ele veio para cá e começou a ouvir uns pastores da Quadrangular. E começou a ouvir na televisão, a tempo que passava no rádio, Cadeia da Prece, né? E ele começou a ouvir as orações e começou a assistir. E o pai era um daqueles homens que gostava de uma cajibrina, né? Que já tinha 60 e alguns anos e não largava a cajibrina. Gostava de mandar chutar um talagaço. E ele conta que chegaram aqui em Curitiba, eles muito pobres, e começaram a ouvir o evangelho, começaram ele ouvir, ele buscar a Deus, começou a ir numa igreja quadrangular, e quando foi falar para o pai dele falou assim, você não vai lá não. Você não vai lá não, porque aqueles pastores, aqueles caras que estão falando lá, não presta. Os pastores que estão lá, eles não adianta. O padre fulano de tal falou que eles não prestam, é melhor você não ir lá. E ele dizia para mim assim, ele falou, pastor, e eu era muito, como que eu posso dizer? Ele era muito cuidadoso com o pai dele, de não contrariar o pai dele, né? Então ele era muito respeitoso, e ele dizia, tá bom, pai, tá bom. Mas mesmo assim continuou, né? Assistindo, ouvindo, e diz que um dia eles estavam em casa ouvindo a oração lá, Tá bom, já vou terminar. E o pai dele chegou meio chumbiadão, e falou, o que vocês estão vendo aí? E tal. Ele, não, pai, estou vendo. E aí disse que ele parou e ficou ouvindo. E aí o pastor começou a orar pelas pessoas que tinham vício, dizendo, né, orando que toda essa obra do inimigo, a obra do diabo, que saia os vícios e tal, e expulsando. E disse que o pai dele olhou para ele e falou assim, você está vendo? Aí, ó, o pastor fica chamando a gente de diabo, fica chamando a gente de tudo quanto é coisa, xingando. Para de ouvir isso daí. Aí disse que o filho falou, não, tudo bem, pai, tá bom. Mas continuou. E continuou ouvindo. E diz que um dia eles estão lá, ele e a mãe, ouvindo, vendo ali na televisão, na época, acho que rádio, e esse homem chegou. E diz que ele começou a prestar atenção. Né? Não conseguiu vencer o filho, falar para o filho parar, ele começou a prestar atenção. Aí chegou um dia, ele falou para o filho assim, filho, eu quero ir lá na missa tua lá, porque a tua missa lá é diferente. A missa lá que você está indo é diferente. Daí ele falou, pois é, pai, então vamos. E levou o pai. E o pai começou a ir. E parece que no primeiro ou segundo culto, o pai já entregou a vida a Jesus, aceitou a Jesus ali, foi para frente e chegou em casa e disse, a partir de hoje, eu não bebo mais e não fumo mais. Não quero mais saber disso. E aí ele começou a ir com o filho na igreja, e disse que todo o apelo que ele tinha lá para aceitar Jesus, o pai vinha na frente. E todo o apelo que vinha, ele vinha na frente. E tal. E daí um dia o filho falou para ele assim, que é esse pastor, né, que estava comentando comigo. Falou, pai, agora não precisa mais, o senhor já aceitou uma vez. O senhor não precisa, só basta uma vez de coração, né? Ele falou, filho, é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Faz 68 anos que eu bebo. E durante esses 68 anos eu fui várias vezes no boteco e voltei. E agora você acha que eu não vou lá na frente cada vez que me chamarem para aceitar Jesus? Eu vou lá na frente. Resumo da história, aquele testemunho, aquela vida daquele menino de oração, de busca, mudou a história do pai. O pai aceitou Jesus, foi para a eternidade, salvo para a glória do Senhor Jesus. Então esse é o poder do Espírito Santo, gente. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de nós entendermos que nós somos chamados para fazer a diferença nesta terra. Amém? E eu gostaria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, irmãos. Que nós, nesta noite, eu entendo
que eu e você, nós podemos ter duas atitudes. Pegar tudo isso que o pastor falou, né? E achar que foi o pastor que falou e descartar. Ok, é você e Deus. Mas você pode pegar esta palavra e entender que foi o Espírito Santo de Deus que ministrou na tua vida. Que Ele está te chamando para algo novo. Que Ele está te chamando para um tempo novo. E talvez você não está conseguindo avançar. Você não está conseguindo ainda ter assim a vontade de evangelizar, a vontade de falar, a vontade de estar na casa de Deus. Talvez você está meio aí complicado. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele pode mudar toda essa história. Só basta você abrir o teu coração, deixar ele trabalhar na tua vida, deixa ele falar com você, ouça a voz dele, deixa ele falar com você. Talvez você precisa tomar uma decisão importante hoje. Se você segue ou não segue, se você continua ou não continua, talvez você precisa tomar uma decisão hoje de quem você vai viver toda a tua vida nessa terra. Com Cristo, buscando a Deus. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui e ele vai fazer a obra na tua vida. E eu quero, cadê a banda para nós cantar aquela canção? Vocês vão cantar aquela música lá? Não? Cadê a banda, Luiz? Você é a banda. Queridos, nós vamos cantar uma canção. E eu quero que você feche os teus olhos agora. Se você precisa, se você quer buscar mais de Deus, se você acha que você precisa de mais do Senhor, esqueça os músicos que estão aqui. Esqueça o pastor agora. Se conecte com o Espírito Santo de Deus, para que ele te fortaleça, para que ele te encha, para que ele te ative nesta noite, para você ser a testemunha de Jesus nesta terra. Não tem coisa mais linda do que ser testemunha de Jesus nesta terra. Isso, vai buscando a Deus agora, vai buscando ao Espírito Santo, vai pedindo, Espírito de Deus, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser cheio. Talvez você ainda não sentiu a presença, o toque do Espírito Santo, mas libera o teu coração agora, libera a tua alma para que ele possa fazer essa obra na tua vida. Se você não liberar, ele não entra, ele não arromba teu coração, ele não arromba a porta, ele é educado, ele bate na tua porta e diz, ei, abra a porta para que você possa receber ele com poder, com autoridade. Vai orando aí, vai orando, vai pedindo, Espírito Santo, me batiza, me enche, eu quero ser testemunha, eu quero fazer a tua obra, aleluia, oh, aleluia. Aleluia! Vai orando a Deus, vai orando ao Senhor aí. Você que está na live conosco aí, também, se você quer também receber o Espírito Santo de Deus, você pode receber aí onde você está, você pode ser cheio aí onde você está. Deus não é um Deus de parentes, Deus é um Deus poderoso que vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, aleluia!